Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui para falar de uma parábola. Eu acho que a maioria já leu sobre essa parábola ou até mesmo teve curiosidade. E a gente dá para saber o que vem depois que morremos. Acabou tudo? Não, não acabou. Na palavra de Deus a gente vai analisar que depois da morte vem um juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai nos dizer que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo após isto o juízo. Ou seja, depois que a gente morre, ainda tem outra vida. Aí que você escolhe, aqui na terra, no tempo da graça. Se você tiver salvação, você vai para o céu, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao lado de Deus. Mas se você não tiver, a condenação é eterna e você vai para o inferno. Eu sei que são palavras duras que estou falando, mas é a realidade, a verdadeira salvação. Se você tiver, você vai para o céu. Se você não tiver, você fica. Assim como Jesus Cristo, quando voltar para vir buscar a sua igreja, se você não estiver selado com o Espírito Santo, você fica. Então, vamos começar lendo a parábola de rico e o Lázaro, que está em Lucas, capítulo 16, do verso 19 a 31. Vamos ler. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lamber-lhes as chagas. Olha só, aqui nós temos um contraste. Uma pessoa rica, que é esse homem, no qual não é citado o nome dele, a gente não sabe, um homem rico, e Lázaro, um homem pobre, um homem humilde, que pelo que a gente vê, não tinha nem, vamos dizer assim, onde cair morto, que é a frase que o pessoal costuma dizer. A gente vê que tem dois contrastes, uma pessoa rica e uma pessoa pobre. A ponto de Lázaro, os cães vinham lamber as suas chagas, ou seja, as suas feridas. Os cães vinham ali e lambiam. E Lázaro, ele ficava vivendo de migalhas que sobrava das mesas dos pães das pessoas ricas. No caso, aqui a gente vai observar isso. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante esse versículo 22, que ele nos diz a respeito de Lázaro, que Lázaro morreu. E ele continua, Jesus Cristo dizendo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. Aqui, na parte B do versículo 22, ele vai dizer sobre o rico. Morreu também o rico e foi sepultado. Ele não disse mais nada. Jesus Cristo não falou mais nada. Ele só falou que ele morreu e foi sepultado. Neste versículo, tá ok? Agora, olha só, a gente pode perceber, se a gente analisar com calma, que foi instantâneo, foi rapidamente, foi na mesma hora. Morreu, foi uma coisa muito rápida. Que no versículo 23 já vai dizer assim, e no inferno, ou seja, o rico já estava no inferno, foi imediato. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bom, aqui a gente vai ver que um foi condenado e o outro não. O que foi condenado foi o rico. E o que foi salvo foi o pobre. Ah, mas por que, Alexandre? O rico, só porque ele é rico? Não, não é isso, tá ok? Um foi salvo e outro não. Pelo decorrer da história a gente já vê que o pobre, ele é uma pessoa humilde. Não estou falando que a pessoa rica também não é, tá bom? Mas o pobre, ele é uma pessoa humilde, que ele vai chegar ali e vai querer ter um conhecimento. O rico, ele sempre está preocupado. Você pode perceber que uma pessoa rica,
ela está muito preocupada com aquilo que ela vai ganhar, se amanhã ela vai levantar, o que ela vai fazer. Uma pessoa pobre, ela vive, trabalha e faz por seu e pronto. Ela não se preocupa tanto assim. E aqui ele já está no inferno, o rico já está no inferno. Ele ergueu os olhos, estando em tormentos. Olha que frase, irmãos. Estando em tormentos. Quando a palavra de Deus vai nos dizer, quando a palavra de Deus vai nos dizer em tormentos, ela sempre vai estar falando sobre o inferno ou alguma coisa triste, dolorida. Aqui o inferno, ele é um lugar de ranger, pranto e ranger de dentes, de tormento. E detalhe, eterno. Eterno. A palavra eternidade. Foca nessa palavra. O inferno, ele é eterno. Ele não se acaba. Por exemplo, quando você está com uma dor aqui na terra, você procura um remédio, você vai ao posto de saúde, alguma coisa do tipo, aquela dor passa. Mas agora, imagina eternamente. Se você está com uma dor e essa dor é eterna. É muito triste isso. Mas hoje em dia está acontecendo muito isso. Muitas almas estão sendo perdidas, infelizmente. Agora no versículo 24 vai dizer assim: e clamando, disse, clamando, dando uma ideia de gritar, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só, o rico lá no inferno falando com o Lázaro, vendo Abraão e Lázaro. Tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, o inferno, ele não é um lugar que está lá apagado. O inferno é um lugar que ele tem chamas, ele tem fogo ardente. E isso é muito preocupante, porque o mundo está se tornando de uma forma que Satanás está cegando as pessoas e as pessoas estão caindo. É triste ver isso, muito triste. E aqui ele fala assim: molhe na ponta do seu dedo e me refresca a língua. Vamos imaginar quando a gente está com sede. Quando a gente está com sede, a gente não vai molhar o dedo no copo e beber a água. Isso não sacia a sede. Mas o que acontece? A gente bebe um copo bem grande de água, não é mesmo? Mas aqui a gente vê com o inferno é um lugar horrível, um lugar terrível. Terrível. Um lugar terrível. Ele pediu para molhar o dedo. Uma coisa que nem refresca. Molhar o dedo com a ponta do dedo na água e dar a ele para refrescar. Disse, porém, Abraão: olha, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Veja bem, aqui ele preocupou muito com os bens. Dá para a gente entender no versículo 25, quando ele fala assim: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ou seja, ele tinha tudo. E Lázaro somente males. O que ele fez para ele? Ruindade. A palavra de Deus nos diz que não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. Lázaro podia ter revoltado contra ele, mas ele não fez isso. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. É a separação. Isso daqui remete quando Jesus for voltar, quando ele for vir julgar, ele vai deixar separado. E do lado direito ele vai deixar e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para o que está preparado para a gente. Ele vai colocar, vai separar os bodes das ovelhas. Aqui é a mesma coisa, é separação. Só que aqui é separação de uma pessoa ímpia de uma pessoa que ela é salva. Tem essa separação. Porque no céu não entra o pecado, tristeza e nem dor. Então, como o rico era uma pessoa ímpia, uma pessoa que levou uma vida que não quis engrandecer o nome de Jesus Cristo, ele acabou caindo no inferno. E ele está aqui clamando agora para pegar. Eu acho isso muito interessante. No versículo 27 ele diz assim: e disse: rogo-te, pois, ó Pai,
que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. É a preocupação com outras pessoas, remete muito isso. Quando a gente é salvo, a gente se preocupa com a salvação dos nossos familiares, porque a gente que viveu uma experiência verdadeira com Cristo, a gente que tem a salvação verdadeira, a gente se preocupa, porque a gente sabe que o caminho que eles estão, não sei, talvez pode variar, na sua casa pode ter pessoas que não estão tudo em comunhão com Deus, isso é ótimo, glória a Deus, ou talvez não, como infelizmente é no meu caso. Então, aí a gente já sabe que aquela pessoa, ela está no inferno, com os pés e as mãos no inferno, e a gente se preocupa com elas, porque a gente não quer que elas vá para lá, a gente não quer que vão para lá. Então, é uma coisa muito importante. Aqui, ele vai falar assim, do testemunho, para que lhes dê testemunho. Por isso que é importante. Se você é uma pessoa salva, dê o seu testemunho, conte o seu testemunho. Isso é muito importante. Por mais que a pessoa não ouça ali, depois ela vai refletir sobre aquilo. Dê o seu testemunho. É muito válido isso. É muito importante. Aqui no versículo 29, continuando. E disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, ainda tinha Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, ouçam-nos, Moisés e os profetas. Em Romanos, capítulo 9, versículo 17, olha que interessante, vai dizer assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso é muito interessante, irmãos, porque aqui Jesus Cristo está falando nessa parábola que para ouvir, ou seja, quando eles ouvirem, eles vão ter a fé, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando eles ouvirem essa palavra, eles vão crer, e quando eles crerem, eles vão certamente ser salvos. Eles vão chegar a esse entendimento e confessar, isso é muito importante. 30. E disse ele, não, Pai, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele está falando aqui, mas se alguma pessoa morta que tiver aqui foi aparecer para eles e para falar sobre isso, eles não vão querer vir para cá, eles vão se arrepender dos caminhos dele, mas não ser referência. Mas no livro de Isaías vai nos dizer que os vivos não têm relação com os mortos. Morreu, acabou. A gente está em, vamos dizer assim, dimensões diferentes. Eles estão no céu e nada os mortos podem fazer. Ela não lembra mais, e nem os vivos. Ela pode lembrar, por exemplo, os mortos. As infernos, está lembrando de quantas vezes fazer pregação, quantas vezes falou, quantas vezes ela não se arrependeu dos pecados dela. A oração, ela é feita, entendeu? Então é isso. Porque quando as pessoas vivas, a gente não tem mais relação. Isaías diz que é para a gente não consultar os médiuns, nem os feiticeiros, nem nada desse tipo. Porque não existe. Não existe com os vivos com relação. Não tem essa relação, tá bom? Só deixei aqui para ficar bem claro para vocês. Aqui no versículo 31 vai dizer, porém Abraão lhe disse, se, é condicional, uma condição, não houver Moisés e os profetas, ou seja, eles não estão ouvindo ele, tampouco, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu acho interessante essa parte aqui que fala, ainda que algum dos mortos ressuscite. O que aconteceu? Quando Jesus Cristo ressuscitou, tinha muitos incrédulos que mesmo assim não criam. E bem antes da obra da crucificação de Jesus Cristo, eles não criam. Vinham os fariseus, vinham julgar a Jesus Cristo, eles não criam de jeito nenhum. A gente vai ver também que esse versículo dá uma referência para a gente que está no Evangelho de João. Olha que interessante. Na parábola Jesus Cristo está falando assim que nem se fosse um que ressuscitasse dentre os mortos, eles não acreditariam, certo? João, capítulo 20, versículo
26 a 29. Vamos ler. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, ou seja, os 11 e Tomé. Chegou Jesus, estando as portas trancadas. Apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então é isso, irmãos. Aqui tá falando que... Vamos voltar para a parábola de capítulo Lucas 16. Aqui está falando que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou, apresentou-se para os 11. Nem os 11, com certeza, tiveram um diálogo falando com Tomé, que Jesus Cristo apresentou, não creram. Então isso é muito importante. Hoje, você pode ter um caminho para você sair das chamas, para você sair de um lugar de tormento. É a salvação de Jesus Cristo, pela obra da crucificação, pelo sangue e o corpo dele que foi extirpado por você, irmão. Irmão, não perca essa oportunidade. Se você está vendo esse vídeo, não perca. Hoje é a chance. Certamente Jesus Cristo voltará. E quando ele voltar, se você não estiver preparado, você vai ficar, irmão. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. É o que está escrito na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz é isso. Você não pode ficar nessa condição. Talvez você está procurando, porque você é rico, você está tendo tempo para tudo, mas para Deus eu não vou ter. Mas eu acho interessante, busca a Deus. Porque enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que você vai procurar e você não vai encontrá-lo. Isso é muito sério. A salvação vem pela fé, não vem pelas obras, a justificação é pela fé. Você quer ser salvo hoje? Creia. Creia na cruz, creia em Jesus. Você quer ser salvo hoje? Arrependa-se, confesse a Jesus Cristo. Confesse a Deus os seus pecados, para assim você receber o que está preparado para você, que está escrito na palavra de Deus, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em qualquer coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É hoje. Você pode mudar o jogo hoje. Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal e mande essa mensagem de fé para os seus amigos. Eu creio que talvez eles possam escutar e se converter, que essa é a vontade de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo e orem por mim.